Sabe aquelas mensagens nos filmes onde diz baseado em fatos reais e o pessoal fica curioso para saber o que de fato aconteceu? Existem jogos que também passam por esse processo. Alguns apenas se baseiam em eventos históricos e usam uma pequena inspiração de longe, mas outros seguem fielmente a história e são baseados em fatos reais. E é sobre isso o vídeo de hoje. Eu vou te mostrar 6 jogos que foram inspirados de alguma forma na vida real, seja apenas por detalhes inspirados ou até mesmo histórias fielmente contadas. E eu vou começar essa lista com um jogo que você com certeza já ouviu falar, que é Five Nights at Freddy's de 2014. Five Nights at Freddy's é um jogo indie de terror que foi lançado em 2014 por Scott Cawthon. E a premissa desse jogo, a ideia é bastante simples. Você é um vigiante noturno contratado para trabalhar em turnos ali da meia-noite até as 6 da manhã na pizzaria Freddy Fazbear Pizza e fica responsável por vigiar a segurança ali do local. Só que a grande diferença desse jogo, há muitos jogos de terror e etc, é que você não explora os corredores escuros, você não sai por aí enfrentando o pessoal com armas, nem coisa do gênero. Na verdade, você é um segurança que fica em uma salinha, sobrevivendo ali com uma tela fixa em câmeras, algumas portas com energia limitada, por exemplo, e tendo que controlar ali a situação apenas da sua sala. Os personagens, no caso, os vilões, as aberrações desse jogo são os animatrônicos, que no caso é o Freddy Fazbear, que é o urso, o Bonnie, que é o coelho, a Chica, que é a galinha, e o Foxy, que é a raposa. Esses animatrônicos são responsáveis por animar ali a vida das crianças durante o dia, o pessoal que vai naquele restaurante, come, se diverte com aqueles robôs meio estranhos, mas que aparentemente são felizes. Só que durante a noite esses caras começam a andar sozinhos. E não somente isso, mas eles vão atrás de você. E aí é onde se constrói o jogo, tem sons esquisitos passando, você ouve música infantil tocando onde não deveria. E já era de se esperar, o jogo foi um sucesso absoluto. Tanto é que foi lançado Five Nights 2, 3, 4 e tem toda uma série de jogos hoje em dia. E ao longo dessa produção, diversas histórias foram surgindo, narrativas, bilhetes, finais e toda uma história ali envolvendo crianças desaparecidas que possivelmente possuíram corpos de robôs, de animatrônicos. Eu acho que essa foi uma forma bem simples de resumir a história do jogo, mas eu preciso te dizer que esse jogo não é somente fictício, não foi uma história criada do nada, porque existe toda uma teoria por trás. Basicamente, o Scott Cawthon não somente se inspirou em uma história, mas em diversos casos, inclusive envolvendo crimes que aconteceram na década de 90. Inclusive, ele já tinha criado um jogo antes chamado Shipper's Sons, onde os personagens que eram para ser infantis foram considerados meio perturbadores. E aí o Scott disse, e se eu criar um jogo de terror? E para você que não sabia, ele se inspirou em pizzarias reais que tinham animatrônicos na vida real, como por exemplo a Chuck E. Cheese e também a Showbiz Pizza. Esses lugares eram frequentados pelo Scott quando ele era criança e ele ficava imaginando como era bizarro a ideia de animatrônicos que se moviam sozinhos, como se tivessem vida própria. Inclusive, não é confirmado, beleza? Mas existe uma teoria que aponta para uma fatalidade que aconteceu no restaurante Chuck E. Cheese em 1993, onde 4 pessoas foram assassinadas por um ex-funcionário do restaurante que estava buscando vingança. E essa teoria conta que essa chacina real que aconteceu em 1993 no Chuck E. Cheese serviu de inspiração para Five Nights at Freddy's. E essas 4 mortes seriam os 4 animatronics principais, que é o Freddy, o Bonnie, Chica e Foxy. Mas isso é apenas teoria. Inclusive, se você quiser que eu traga ela completa, me diz aqui nos comentários. Mas resumidamente, Five Nights tem inspiração em animatronics da vida real e eu não sei você, mas eu não me sentiria muito à vontade de ir em restaurantes como esses. Agora, enquanto Five Nights at Freddy's foi apenas inspirado, esse próximo jogo seguiu fielmente a história. Nós estamos falando de 1979 Revolution Black Friday. Para quem não sabe, esse jogo é uma mistura entre documentário e narrativa. Ele foi criado por Navid Khonsari e sua equipe da Ink Story. No jogo, você assume o papel de Reza Shirazi, que é um jovem fotógrafo que volta ao Irã bem no meio da Revolução de 1979, que, para quem não sabe, foi um movimento que derrubou a monarquia do Irã,
do Shah Reza Pahlavi estabeleceu ali uma república teocrática islâmica naquele país, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. E esse jogo foca em mostrar diretamente essa história. Embora o personagem principal seja fictício, seja criado para o jogo, toda a história em volta realmente aconteceu. E você vive aquilo enquanto encara memórias do passado, escolhas morais e eventos históricos. Talvez você já tenha jogado algum jogo que coloca você para tomar decisões e, dependendo do que você escolha, muda totalmente a sua relação com os personagens ou com o mundo no geral. Esse jogo é assim, então você precisa escolher bem suas palavras e tomar suas decisões com cuidado. Durante a gameplay você percebe cutscenes de cenas clássicas mescladas com momentos interativos e diálogos ramificados também. E como seu personagem é um jornalista / fotógrafo, digamos assim, ele precisa frequentar ruas tumultuadas por protestos, documentar manifestações, lidar com policiais, milícias e até mesmo escolhas morais duvidosas. Por exemplo, se você publicar uma foto ali de alguém que não poderia ser fotografado, essa pessoa pode ficar em perigo ou até mesmo morrer. E basicamente, o jogo usa referências fotográficas e documentos reais da época, querendo passar a sensação de confusão e de tumulto daquele momento histórico. O gameplay não é muito focado no combate em si, ele é mais orientado por decisões nos diálogos, investigações e etc. Você pode escolher proteger um informante, combater uma facção ou não fazer nada, mas tudo tem uma consequência. E como eu disse antes, o jogo se baseia na Revolução Iraniana de 1978-79, que foi esse movimento que derrubou a monarquia da época e levou uma teocracia islâmica ao poder. Foi um período bem complicado, cheio de greves, manifestações, repressão da polícia, crises econômicas e até mesmo um dia que ficou marcado como a Sexta-feira Negra, uma manifestação em 8 de setembro de 78 em Teherã, a capital do Irã, e que resultou na morte de dezenas de pessoas. Tá até no nome do jogo, Black Friday no caso, né? Jogo esse que foi respaldado por relatos de fotógrafos, de cinegrafistas e de testemunhas locais que o criador consultou e incorporou ao jogo. Você basicamente vive aquele período e consegue entender como tudo aconteceu, além dos livros de história. E é uma boa recomendação. Vale a pena você jogar. Agora, um terceiro jogo que teve inspirações na vida real foi o Red Dead Redemption e o Red Dead Redemption 2, da Rockstar. E eu tenho que dizer que, pra mim, Red Dead 2 é o melhor jogo de todos os tempos. Me diz aqui embaixo qual é o teu jogo favorito. Eu fico entre ele, de jogo modo história, e Minecraft, talvez tenha sido os que eu mais joguei, mas enfim. Red Dead Redemption 1, lá de 2010, foca em John Marston, que é um ex fora da lei que foi coagido pelo governo esse que toma a esposa e o filho dele como garantia, como incentivo, digamos assim. Ou você faz o que a gente quer, ou então você não vai ver mais sua família. E basicamente o governo manda o John caçar os seus antigos comparsas da sua antiga gangue, a gangue Vanderlinde, se ele quiser ver sua família de novo. O jogo se passa em 1911 nos Estados Unidos, no período de transição entre o Velho Oeste e o tempo moderno. E a narrativa tem toda aquela exploração de redenção, violência, honra, explora tudo o que acontecia naquela época. Já o Red Dead 2 se passa antes do 1 e expande esse universo. Nesse caso, você não joga com o John, você joga como Arthur Morgan, membro ali da gangue Vanderlinde, que era a gangue que o John fazia parte, e testemunha o desmoronamento da vida de fora da lei enquanto o mundo ao redor muda. Eu acho que assim é como eu posso falar do jogo sem dar spoiler para quem nunca jogou. E se você nunca jogou, por favor, jogue imediatamente. Mas a inspiração para esses dois jogos não veio de somente um lugar, digamos assim. A Rockstar, a desenvolvedora da franquia, pegou diversas histórias ali do Velho Oeste norte-americano, incluindo estereótipos daquela época, histórias reais e lendas também, e montou tudo nesses jogos. Por exemplo, o mapa do Red Dead 1 reconstrói os estados do Texas e do Arizona, com novos nomes. Já o Red Dead 2 tem uma combinação da Louisiana, do Mississippi e do Arkansas na região do Pântano. A Dakota do Sul, Wyoming e Colorado aparecem na região boreal e Nebraska, Missouri e Arkansas nas planícies do jogo. Inclusive, a cidade maior do Red Dead 2, que é Saint-Denis, foi inspirada na capital da Louisiana, que é Nova Orleans. Além disso, diversas histórias, personagens e missões do jogo também são inspiradas em eventos reais e em criminosos reais também. O casal de serial killers Bray e Tammy Aberdeen no jogo é inspirado nos assassinos reais John e Marley Bender, por exemplo.
Leviticus Cornwall foi inspirado no magnata ferroviário americano Edward Harriman, e também em nomes como John Rockefeller e J.P. Morgan. O mafioso Angelo Bronte foi inspirado em um mafioso italiano real chamado Charles Mantranga, que atuava em Nova Orleans naquela época. Sam Freeman, o xerife de Tumbleweed, foi baseado no primeiro xerife negro norte-americano, que foi o Bass Reeves. Marco Dredick, um personagem inventor que está presente em algumas missões secundárias, foi inspirado em Nikola Tesla. Então assim, temos aqui um jogo que se inspirou não somente em lugares reais, mas trouxe também pessoas reais e toda aquela atmosfera que tínhamos presente na época. A Rockstar, como sempre, assim como ela faz em GTA, como ela faz em outros títulos, ela buscou referências bibliográficas, referências do que acontecia, de como era a cultura das pessoas, o divertimento delas, como era o ciclo de trabalho, enfim, eles montaram tudo isso tanto no Red Dead 1 e principalmente no 2, que faz você sentir que está presente ali realmente no jogo, está presente no Velho Oeste. E apesar da mudança de nomes, nós temos realmente ali diversos personagens e figuras históricas representando o que eles fizeram na vida real, só que dessa vez no jogo, com nomes diferentes e impactando dessa vez a nossa gangue. Enfim, eu poderia passar horas falando aqui de Red Dead, principalmente do 2, eu acho esse jogo sensacional, mas fica isso para outro vídeo. Diz aqui nos comentários se você quiser mais conteúdo sobre Red Dead 2, curiosidades, fatos e etc. E o quarto jogo dessa lista tem inspiração direta sobre um caso que aconteceu lá na União Soviética. Nós estamos falando de Kholat. Para quem não sabe, Kholat é um survival horror de primeira pessoa que convida o jogador a investigar o que aconteceu no Passo de Atlov, que é localizado em Kholat-Syakhl, uma região ali montanhosa no norte da Rússia. Em 1959, um grupo de 9 alpinistas russos morreu em circunstâncias, digamos assim, misteriosas nesse local. No jogo, o protagonista é um aventureiro que visita a montanha para descobrir a verdade sobre o que de fato aconteceu naquele dia. E a narrativa é dividida entre jornais antigos, documentos, pistas e diários que ajudam a reconstruir aquela expedição. Mas a diferença é que esse jogo mistura a realidade com alguns fenômenos estranhos, como por exemplo, luzes ligando e desligando sozinha, distorções, entidades, enfim. Tem uma paradinha ali sobrenatural. Nesse jogo você precisa explorar e sobreviver ao frio, resolver quebra-cabeças ambientais e ler as pistas corretamente para entender o que é que aconteceu. Não tem combate, já que no geral a ameaça é o ambiente que você tá, que é totalmente não convidativo. Apesar de nós termos aqui uma ameaça também sobrenatural, nesse jogo tudo é feito para passar a sensação de isolamento, de frio e até de desespero com o terreno acidentado, neblinas e sons que não eram para ser ouvidos, digamos assim. Enfim, acontece que o incidente do Passo de Atlov foi um caso real que aconteceu em fevereiro de 59 nos Montes Urais da União Soviética. De fato, um grupo de 9 estudantes saiu do Instituto Politécnico Rural, liderados por Igor Dyatlov, e foram ali numa expedição de esqui, só que eles não retornaram. E alguns dias depois, resgates encontraram o local do acampamento com a barraca cortada por dentro, como se eles tivessem precisado sair em algum momento da noite. E alguns membros do grupo estavam mortos, encontrados ali em uma distância curta, parcialmente nus, algumas vítimas com ferimentos internos graves e outros encontrados dentro de árvores tentando se aquecer, digamos assim. Alguns corpos mostravam ferimentos graves e traumas que pareciam não somente vindos de uma luta comum, e até mesmo padrões de radiação elevados foram relatados em alguns equipamentos. A autópsia concluiu que foram mortes por hipotermia como a causa principal, mas as circunstâncias estranhas geraram décadas de especulação. Algumas teorias falaram de avalanches, outras citaram explosões, ataques de tribos locais, testes militares secretos e até explicações sobre alienígenas e entidades sobrenaturais. Ao longo das décadas, novas investigações, inclusive estudos recentes, foram feitas e sugeriram causas naturais plausíveis, como avalanche em placa, compressão de neve, que poderia ter levado o grupo a abandonar a barraca, sofrer ferimentos e morrer de frio. Mas a combinação de fatos bizarros fez do incidente um verdadeiro enigma e o jogo tenta explorar isso,
ainda que por uma ótica mais sombria, digamos assim. Agora, o quinto caso desse vídeo não é apenas um jogo, mas uma franquia, e talvez uma das minhas franquias favoritas. Estamos falando de Assassin's Creed. E cara, essa franquia combina viagem no tempo através de memória genética, que é o caso do Animus ali, com histórias ambientadas em períodos históricos reais. Cada jogo coloca o jogador em um contexto histórico diferente, inspirado em fatos que realmente aconteceram. Por exemplo, você vive ali a Terceira Cruzada, a Renascença Italiana, a Idade de Ouro da Pirataria, a Revolução Americana, a queda da Bastilha, o Egito Ptolemaico, o Império Romano, o Japão feudal, enfim. Tudo isso acontece ao passo que mistura também com personagens reais, como Leonardo da Vinci, Napoleão, Cesare Borgia, enfim. Nós temos aqui todo um histórico de personagens e lugares reais, que são combinados a uma conspiração fictícia ali entre dois grupos, que são os assassinos, basicamente os protetores ali do livre-arbítrio e etc., contra os templários, que buscam a ordem do mundo através do controle. Em 90% dos casos nós somos os assassinos e os templários são do mal, mas nem sempre é assim que acontece. Sobre a jogabilidade, você já deve ter visto algo sobre, já que são jogos que misturam parkour com stealth, combate, exploração de cidades reais, enfim. A própria Ubisoft adotou historiadores, consultores para reconstruir as cidades, a arquitetura e os costumes em escala real, e a franquia ficou conhecida também pela atenção aos detalhes. Por exemplo, você vê prédios, bairros, festas e pontos turísticos daquela época aparecendo e sendo recriados a partir de uma pesquisa extensa. E em cada jogo a empresa publica ali materiais que explicam onde a história real foi recontada e onde foi adaptada de forma fictícia. Agora, se você é fã de histórias envolvendo acidentes nucleares, esse próximo jogo mostra parte do acidente mais famoso da história. Estamos falando de Chernobyl Light, lançado em 2019. Chernobyl Light é um RPG de sobrevivência com alguns elementos ali de ficção científica, de terror e tudo mais. Ele foi desenvolvido por um estúdio polonês chamado The Farm 51, e nesse jogo você assume o papel de Igor, que é um ex-cientista da usina de Chernobyl, que retorna à zona de exclusão para procurar a namorada desaparecida, que é a Tatiana. O jogo mistura investigação, combate, furtividade e decisões ali da profissão, como por exemplo, você tem que conduzir expedições, administrar recursos, liderar times e tudo mais. Um diferencial técnico desse jogo é que eles usaram escaneamento 3D de lugares reais na zona de exclusão, resultando assim em ambientes altamente detalhados que reproduzem Pripyat, a usina também e áreas próximas ali com uma fidelidade absurda. Você consegue ter a experiência de passar por aquela cidade, sabe? A narrativa alterna missões de exploração com flashes do passado, diários de cientistas e descobertas sobre um material fictício, o Chernobyl Light, que provoca fenômenos, digamos assim, sobrenaturais e revela alguns experimentos secretos feitos na época. O jogador precisa conviver com facções, recrutar sobreviventes e enfrentar algumas criaturas e episódios psicológicos ligados à radiação e ao mistério de Chernobyl. E muito provavelmente você já ouviu falar do desastre de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986. Naquele dia, um reator do complexo nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia, acabou explodindo durante um teste e liberou uma quantidade absurda de material radioativo na atmosfera. Ele foi inclusive o maior acidente nuclear da história, com a liberação massiva de material radioativo que afetou a União Soviética e vários países europeus naquela época. O governo soviético evacuou a cidade de Pripyat e criou uma zona ali de exclusão de aproximadamente 30 quilômetros onde ninguém poderia pisar. Inclusive, eles executaram algumas operações para conter a radiação, incluindo o assassinato de milhares de trabalhadores que sofreram infelizmente com a contaminação. E não somente eles, mas milhares de outras pessoas sofreram com a radiação, desenvolvendo doenças como câncer, por exemplo, e além disso, certos ambientes por lá permanecem radioativos até hoje. O jogo Chernobyl Light funciona bem como uma obra que respeita o lugar, as suas histórias e traz um certo cuidado ali ao mencionar situações que realmente aconteceram. E se você gosta desse assunto,
certamente é um jogo que vai chamar a sua atenção. Esses são alguns dos jogos que eu consegui reunir aqui na lista. É claro que alguns são mais baseados em fatos reais do que outros. Nós temos situações onde apenas teve uma inspiração na vida real, trouxe alguns segmentos, algumas histórias, pegaram ali inspirados e criaram os jogos, mas outros seguiram fielmente o que aconteceu. E eu queria saber a sua opinião dentre esses jogos, qual foi que chamou mais a sua atenção, se você já jogou algum deles, qual é desses que você jogou o seu favorito, e se você conhece mais algum outro jogo que eu não citei por aqui, que também traz inspiração em fatos reais, seja ele totalmente inspirado ou apenas ali alguns detalhes, uma história de fundo ou coisa do tipo. Me conta aqui embaixo, também sugere quais outros vídeos você quer ver por aqui. Eu agradeço por você ter assistido e eu queria te pedir para se inscrever no canal para não perder mais conteúdo como esse, que vai sair toda semana por aqui. De qualquer forma, obrigado por ter assistido e eu espero você como sempre no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau!